Tem que esperar. Esperar como é que tá. Você tá gostando? Olá, eu sou Berenice, eu sou pastora da Igreja Presbiteriana Unida de Pains, Minas Gerais, e sou graduada em Teologia e estou como pastora dessa igreja há 17 anos. Também, além disso, eu sou gestora do programa Bolsa Família, aqui na cidade de Pains. E é com muita alegria que venho participar desse projeto, tem sido tão importante, tem levado conhecimento para as pessoas, qualidade de vida, e quero assim de pronto mesmo parabenizar as pessoas envolvidas nesse projeto. Agradeço o convite da Gilmara, e me sinto honrada em poder participar desse projeto assim, através de uma fala assim tão especial para mim. Eu gostaria de compartilhar um texto bíblico com vocês, que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, e esse texto é um texto de grande importância, para nós. E o texto diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós vamos falar hoje sobre um importante tema, qual o papel da mulher no mundo. E aí esse texto é de grande importância, porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que em Cristo não há nenhuma diferença entre etnias, entre classes sociais, entre gêneros, que todos são iguais em Cristo Jesus. Mas assim, por outro lado, nós podemos perceber assim que desde que o mundo é mundo, nós presenciamos aí violência contra a mulher. E a mulher é discriminada, a mulher é inferiorizada pela sociedade, pelas instituições, até mesmo pela igreja, E aí nós podemos nos perguntar assim, por que isso acontece? Quando nós lemos os dados sobre a violência contra a mulher, nós ficamos assim assustados, São 500 casos assim de violência contra a mulher por hora aqui no Brasil. Quando nós falamos de violência, não é só a violência física, é muito mais que isso, Com certeza, sim, a violência física é algo assim, degradante, chocante, Mas assim, existem outras violências também que matam, existem outros tipos de violência também que denigrem, existem outros tipos de violência que sufocam, que oprimem, as pessoas. E nós, com certeza, não podemos estar nos conformando com essa situação. De fato, o problema existe, as mulheres são depreciadas desde as épocas remotas, E às vezes a gente pensa assim, por quê? Por que isso acontece? O homem é diferente da mulher, Deus fez o homem diferente da mulher, Deus nos fez seres inferiores ao homem, E aí nós podemos responder claramente que não. Deus não nos fez diferentes. Quer dizer, nós somos diferentes, nós somos seres diferentes, mas nós não somos inferiores, A mulher é diferente do homem, porque ela é mulher, E aí tem todo mesmo assim
um conjunto, né, de dados, por exemplo, a questão dos hormônios, a mulher, ela tem, assim, capacidades, né, capacidades, assim, próprias dela. Ela tem a capacidade de gerar, ela tem a capacidade de amamentar, né, e aí o homem não tem essa mesma capacidade. Talvez, assim, não só capacidade, mas, assim, é uma honra, né? É um privilégio que nós temos, assim, de poder participar desse processo de gestação. E quem é mulher e já experimentou isso sabe, assim, que é um momento, assim, único, né? E um momento tão importante para nós e com certeza também para a criança que é gerada. Mas, além dessas particularidades, das questões hormonais, da força, né? Que podemos dizer também que os homens têm muito mais força do que as mulheres. Isso é inquestionável. Mas é só isso, né? Nós somos seres também tão inteligentes quanto os homens. Nós somos seres tão capazes quanto os homens. Deus não nos fez inferiores. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou tanto o homem como a mulher, a imagem e semelhança do próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes as pessoas questionam assim também, não, mas nós somos inferiores, porque primeiro Deus criou Adão e depois ele criou a Eva, né? Não, isso não justifica o fato de que nós sejamos inferiores. Por quê? Porque antes de Adão, Deus criou também os animais, os vegetais, os astros, a lua, o sol, né? E nem por isso o homem é inferior aos vegetais, aos animais. A mulher fora criada, então, de uma parte do homem, da costela de Adão, né? Não, de maneira nenhuma também. Isso não justifica o fato de que nós sejamos inferiores por isso. Por quê? Porque o homem também foi feito do barro. Ele não é inferior ao barro. Mas Eva induziu Adão a pecar. Mas todos pecaram. Ambos pecaram. E a partir do momento que ambos pecaram, eles passaram então a estar destituídos, né, da glória de Deus. E aí, irmãos, nós podemos então perguntar assim, mas o que a Bíblia, né, além disso, o que a Bíblia pode nos informar em relação à mulher? Nós encontramos assim vários textos bíblicos que falam sobre a mulher. Mas no Velho Testamento, quando nós enxergamos assim a cultura judaica, percebemos que a mulher ela ficava em casa, né? A vida social daquela mulher era muito limitada, aliás, não tinha vida social, né? As mulheres ficavam reclusas em casa, cuidando dos filhos, da casa, dos afazeres domésticos e também do marido. Ela servia para dar filhos ao seu marido, né? Mas ela não tinha um papel na sociedade, né? Com raras exceções. E aí, por causa disso, poucas mulheres se destacam no Velho Testamento, mas nós com certeza podemos encontrar assim exemplos de mulheres que foram atuantes, né? Às vezes no âmbito familiar e também como líderes. E aí nós podemos destacar a Esther e Débora, como líder. E Débora, ela se destaca porque foi Débora a primeira juíza na história da humanidade, né? Ela foi juíza do povo de Israel e também como juíza ela
exercia uma liderança na área política, né, na área militar e na área religiosa. E além disso, Débora, ela era também profetisa. E qual era o papel da profetisa? A profetisa tinha o papel, a missão de entregar o recado de Deus ao povo. Podemos nos perguntar também assim, e Jesus? Qual foi a importância que Jesus deu para as mulheres? Jesus, quando veio, ele inaugurou um novo tempo, uma nova época, novos conceitos. E aí nós nos alegramos porque Jesus, ele passou a valorizar as mulheres que antes eram depreciadas. Podemos perceber o carinho de Jesus pelas mulheres que o seguiam. Podemos perceber o carinho de Jesus ao receber, né, o carinho, e as manifestações de carinho das mulheres que estavam ali por perto. Como aquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus e aí derramou o perfume, né, e enxugava com seus cabelos. Podemos perceber que Jesus, ele recebia as mulheres dando a mesma importância a elas, né, também como os homens. E aí lembramos de vários fatos, né? Aquela mulher hemorrágica que foi atrás de Jesus, e crendo assim que se ela simplesmente tocasse na orla da vestimenta de Jesus, ela poderia ter a sua hemorragia estancada. Aquela mulher, segundo a lei, se ela tocasse num homem, a mulher que tinha um fluxo de sangue e tocasse num homem, o homem deveria imediatamente passar por um processo de purificação. E aí, no entanto, o texto bíblico não fala que Jesus fez esse procedimento, né? Mas ele, admirado pela ação daquela mulher, ele diz: mulher, grande é a tua fé. E naquele mesmo momento, a mulher teve a sua hemorragia estancada. Jesus, ele curava tanto homens como mulheres, sem nenhuma distinção. Podemos perceber lá a filha da viúva, ou a filha de Jairo, né? Jesus curou a filha de Jairo, ressuscitou a filha de Jairo. Podemos perceber também que Jesus, ele curou aquela mulher encurvada, né? Curou a mulher que tinha um fluxo de sangue, né? E quando nós vimos também a questão da mulher cirofenícia, que não fazia parte da linhagem do povo de Israel, mas ela chega ali gritando, incomodando Jesus de uma certa forma, porque a sua filha estava horrivelmente endemoniada, né? E os discípulos quiseram dispersá-la, mas ela insistia, porque ela cria, né, que Jesus tinha ali a solução para a vida da sua filha. E aí Jesus não despediu aquela mulher, mas Jesus, ele motivou aquela mulher a conversar teologia com ele, coisa que na verdade não era própria para aquela ocasião. As mulheres não tinham esse tipo de conversa com os homens, e a elas nem dava o direito, elas não tinham o direito, né, de aprender a Torá como os homens. E aí Jesus então conversa com aquela mulher, e ele motiva aquela mulher a dar uma resposta tão ousada, porque ela entendeu que a graça de Deus era tão grande, que abastecia o povo de Israel e se estendia à sua filha, que era de origem pagã. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Jesus elogiou aquela mulher e disse
mulher, por essa palavra você vai, que o demônio já saiu da sua filha. E aí então percebemos que Jesus ele tinha um carinho especial pelas mulheres. E não olhou para elas com discriminação, como seres inferiores aos homens. As mulheres seguiam Jesus. Não só as mulheres seguiam, eram discípulos de Jesus, como também as mulheres, elas sustentavam Jesus. Os evangelhos nos revela isso, que as mulheres também sustentavam Jesus e providenciavam um alimento, para que Jesus e seus discípulos não passassem fome. Percebemos que Jesus, quando vai à casa de Maria e Marta, ele fez algo incomum, porque naquela época as mulheres não podiam conversar com os homens. Os homens, quando chegavam em uma casa, eles conversavam com outros homens, com os homens da casa, mas as mulheres deveriam se retirar. E muito mais, as mulheres não podiam, não tinham direito de conversar também sobre teologia, sobre as coisas de Deus, sobre a lei e tudo mais. E Jesus então, ele se coloca ali, ao lado daquela mulher, de Maria, e passa a ensinar-lhe. E Maria aproveitou essa oportunidade para aprender com Jesus. Enquanto que Marta estava ali fazendo as atividades diárias, as atividades que eram assim próprias, para ela como mulher, Jesus repreendeu a Marta e disse para ela assim que ela deveria aproveitar a outra parte, deveria aproveitar o momento ali para aprender com Jesus. As mulheres, além de seguir Jesus, as mulheres também estavam na cruz, no momento da crucificação. Mulheres fortes, ousadas, determinadas, sem medo. Não tiveram o mesmo medo que Pedro teve e outros discípulos, medo de também ser crucificado com Jesus. Muitos se espalharam, mas aquelas mulheres estavam ali firmes. Podemos lembrar também da mulher samaritana. A mulher samaritana estava ali no poço tirando água e Jesus aproxima daquela mulher e pede para ela água para beber porque estava com sede. Ora, naquela época também o homem ele não podia falar a sós com a mulher. E aí aquela mulher, além de ser mulher, ela também era samaritana e os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus, fugindo da regra, oferece para aquela mulher a água viva, ou seja, a salvação. E aquela mulher entendeu a mensagem. Ela foi à cidade de Samaria e contou para aquelas pessoas que estavam lá quem era Jesus. E o texto bíblico diz assim, que a partir de então muitos creram por causa do testemunho daquela mulher. Irmãos, nós podemos também lembrar de um outro texto que nos revela que Deus realmente não faz acepção de pessoas. Quando as mulheres vão ao túmulo levar os perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. E o corpo de Jesus não estava lá. E aí o que essas mulheres fizeram? Algumas voltaram. Maria estava ali, porque ela queria se encontrar com Jesus. Ela estava, aliás, ela nem pensava se encontrar com Jesus, mas ela estava inconformada porque o corpo de Jesus não estava ali. E aí, no momento que essa mulher estava ali do lado de fora do túmulo, ela encontrou com alguém que pensava ser o jardineiro. E Jesus então olha para ela e pergunta, mulher, por que choras? É uma pergunta de grande importância, porque as mulheres são ser mais sentimentais, Percebemos isso. E aquela mulher ali chorando por causa da ausência ali do corpo de Jesus. E Jesus
se importa, né, com a tristeza daquela mulher. E hoje nós às vezes percebemos homens que são tão insensíveis com os sentimentos femininos, com o sentimento da mulher. E aí às vezes criticam a mulher, né, porque ela está chorando, porque ela está emocionada, qualquer coisa assim, e não se importa com as necessidades dela. Jesus, além de perguntar, aquela mulher por que ela estava chorando, e aí chamou aquela mulher pelo nome, e a mulher reconheceu que ele era o mestre, né, o seu mestre. E naquele momento, então, Jesus dá a ela uma tarefa, uma missão, né, da maior importância. Vai e anuncia, e anuncia aos meus discípulos e conta que eu estou vivo, que eu ressuscitei. Podemos chegar à conclusão de que Maria Madalena, ela foi a portadora da maior notícia de todos os tempos. Jesus não estava morto, mas ressuscitou. Na época, a voz da mulher, ela não tinha crédito. Por exemplo, no tribunal, a mulher não poderia jamais servir como testemunha, porque a palavra dela não tinha crédito. E Jesus dá, essa missão para Maria Madalena. E Maria Madalena, ela não era uma mulher prostituta. Ela era uma mulher que havia, que Jesus havia expulsado dela 7 demônios. Mas ela não era prostituta. Talvez eles tenham inventado isso exatamente porque ficaram com muita raiva por aquela mulher ser a portadora dessa notícia tão importante. Queridos, nós percebemos que Jesus ele usava também a figura feminina nos seus ensinamentos. Ele, por exemplo, podemos lembrar da dracma, que a mulher perdeu e ela procurou até encontrar. Usou então uma figura feminina. Usou também uma parábola da viúva e do juiz iníquo, E aquela mulher, então, ela insistia para que aquele juiz ele pudesse resolver a sua causa. E aí, como nós falamos anteriormente, aquela mulher, as mulheres não tinham voz no tribunal. E aí aquela mulher insistindo ali com o juiz, até que então, naquele momento, até chegar um momento que ele cede. E ele disse, eu não aguento mais essa mulher, não suporto mais essa mulher, eu vou atender o pedido dessa mulher, porque ela está insistindo muito. E aí então Jesus nos ensina também que a partir do momento que nós insistimos com Deus também, Deus irá nos atender. Podemos entender que as mulheres tinham tanta importância quanto os homens para Jesus. Naquela época também, precisamos lembrar que nos templos, as mulheres elas não podiam ocupar o mesmo espaço que os homens. O espaço delas, que elas ocupavam, era o espaço reservado aos gentios, aos pagãos. E as mulheres elas só podiam ocupar esse espaço, porque elas eram menos importantes que os homens. Os homens, os fariseus, enxergavam a mulher como um símbolo sexual. E aí os mais ortodoxos, eles oravam e agradeciam a Deus, porque eles não tinham nascido nem escravo, nem estrangeiro, nem mulher. E todos os dias eles agradeciam a Deus por isso. Os chamados fariseus sangrentos, eles eram tão consagrados, que eles não queriam enxergar mulheres, que não queriam ver mulher na sua frente. E por isso mesmo, eles andavam com as cabeças baixas, e muitas vezes eles batiam as cabeças nos postes e sangravam. Por isso, então, eram chamados fariseus sangrentos.
a mulher também, ela ocupou, na igreja primitiva, ela ocupou também um lugar de liderança nas igrejas. Por exemplo, nós podemos lembrar de Lídia, que foi a primeira mulher convertida em Filipos, e ela morava em Tiatira, e através dela passou a existir uma igreja na sua casa. E com certeza Lídia foi a primeira líder desta igreja. Por influência dela, outros creram. Podemos lembrar também de Priscila, Priscila e Áquila, que Paulo tanto menciona. Mas Priscila sempre com um destaque maior, deixando sim se evidenciar que a Priscila ela ocupava um lugar de maior destaque na liderança e no trabalho. Podemos também pensar na questão de quando Paulo escreve e orienta a igreja para que as mulheres fossem submissas aos seus próprios maridos. E muitas igrejas enfatizam essa questão. As mulheres precisam ser submissas aos maridos. É o marido que manda, é o homem que manda na casa, é o homem que é o cabeça. E aí, nesse texto, Paulo realmente ele orienta para que as mulheres fossem submissas aos seus próprios maridos. Mas também, Paulo, anteriormente, ele orienta aos maridos que amassem as suas esposas e que estivessem dispostos a se entregar por elas, a morrer por elas. E aí, quando nós pensamos nesse amor que o marido precisa ter com a mulher, eles também devem estar sujeitos às mulheres. Porque quando nós amamos, nós nos sujeitamos uns aos outros. O homem também, com certeza, precisa estar sujeito à mulher amada. E juntos poderem viver em paz, poderem viver em harmonia, um enriquecendo a vida do outro. Sem se orgulhar, sem achar que um é mais importante do que o outro e sem depreciar a outra pessoa. Queridos, vemos também que muitas igrejas, elas impedem mulheres de exercer liderança, porque afirmam assim que não é bíblico. Não é bíblico. A liderança é reservada somente aos homens. Mas quando nós pensamos na questão de que quem capacita a um homem, uma mulher, para o ministério, para a liderança na igreja, não são os homens. Quem capacita é o próprio Espírito Santo de Deus. É Deus quem capacita. É Deus quem escolhe. É Deus que distribui dons. Ele distribui dons à igreja para a sua própria edificação. E quando nós pensamos que no momento do Pentecostes, ou anteriormente, os momentos que antecederam ao Pentecostes, as mulheres também estavam em oração juntamente com os discípulos de Jesus Cristo. E eles oraram. E aí, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre todas as pessoas que estavam ali reunidos, homens e mulheres. Assim, quando nós somos assim tocados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos nos colocar como instrumentos de Deus para edificar a igreja. Nós não podemos negar o chamado e a capacitação do próprio Deus.
Percebemos, irmãos, que além disso, muitos líderes, quando as mulheres são violentadas, muitos líderes religiosos, eles orientam as mulheres para que orem mais, né? Vamos orar. Talvez você não esteja assim, fazendo conforme orienta a Bíblia. Seja mais humilde, seja mais mansa, faça com maior eficiência as suas tarefas. Quem sabe o seu marido vai deixar de usar de violência para com você, né? E muitos líderes orientam assim. Não podemos agir assim, nós líderes, nós temos assim uma responsabilidade, que o próprio Deus nos coloca como líderes e que irá cobrar de nós. Nós não podemos agir dessa maneira, nós precisamos orientar as mulheres para que elas possam processar um homem que age dessa maneira. Elas não podem ser omissas, nós não podemos ser omissos à ação de violência. Nem homem, nem mulher. Nós não devemos como cristãos. Aliás, não é um direito que nós temos, é um dever. Se nós estamos sendo violentados, realmente assim, nós não podemos nos calar. Nós realmente precisamos fazer o que nos cabe fazer. Porque, como agentes de Deus no mundo, nós precisamos promover a justiça onde nós estivermos. Como agentes de Deus, nós precisamos entender que a igreja precisa ser um agente de justiça, e inclusive em relação ao gênero feminino e masculino. Às vezes em casa, quantas vezes o homem fala assim, não, isso aí é coisa de mulher, é ajudar em casa, fazer comida, lavar a louça, isso é coisa de mulher, negativo, não é coisa de mulher, é papel de todos nós. Se nós estamos vivendo na casa, é nosso dever contribuir ali para que aquele ambiente esteja limpo, Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte, cada um de nós precisamos estar fazendo a parte que nos cabe, para termos assim um bom relacionamento nas nossas casas, para termos paz, para que a mulher se sinta também assim amada, para que a mulher tenha assim a sua autoestima elevada, para que a mulher se sinta capaz de exercer os seus dons e talentos e viver de uma maneira digna, de uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. Podemos lembrar assim que quantas mulheres que se sentem assim oprimidas, não só pelos seus maridos, mas se sentem oprimidas por uma instituição, se sentem oprimidas às vezes dentro da igreja, porque elas não têm liberdade de fazer aquilo que elas desejam, aquilo que está no coração delas. E às vezes, por causa disso, essas mulheres se sentem desvalorizadas, essas mulheres se sentem depressivas, porque não são realizadas como pessoa. Olha, a mulher é um ser pleno. A mulher é dotada de múltiplas capacidades. Deus nos fez com um propósito definido. Assim como fez os homens com um propósito definido, também nós temos o próprio Deus, Ele tem esse propósito nas nossas vidas. E nós precisamos exercer a missão que o próprio Deus nos entrega. Precisamos exercer como agentes de Deus no mundo. Nós precisamos testemunhar Cristo. Nós somos a carta viva do próprio Cristo. Por isso nós precisamos ver mesmo assim de maneira plena, feliz, encorajada, empoderada, sabendo que nós somos seres
tão importantes, e feitos assim, pelo próprio Deus. Quando nós pensamos no momento em que Deus cria o ser humano, ele não simplesmente disse haja, como ele disse anteriormente, mas a Bíblia diz assim que ele foi e fez o ser humano. Cada detalhe do ser humano foi assim feito com muito carinho pelo próprio Deus. Assim também somos nós, homens e mulheres. Nós somos feitos à imagem do próprio Deus. Nós somos feitos assim com muito amor, e com certeza Deus deseja que nós exerçamos também a nossa missão com amor. Cada um enriquecendo a vida do outro. O homem enriquecendo a vida da mulher, contribuindo para que ela seja uma mulher feliz e emancipada, E a mulher também, com certeza a mulher promovendo seu marido, promovendo as pessoas, os homens que estão ali por perto dela, também, quando ela promove o outro, ela também se promove, E assim é a vida cristã, um promovendo o outro, um ajudando o outro, um se sujeitando ao outro por amor, para que nós possamos viver em harmonia plena e sendo o que Deus sonhou para nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, e que nós nos sintamos assim, tanto homens como mulheres, os homens que estão também assistindo, que vocês possam valorizar as suas mulheres, as suas mulheres como esposas, as suas mães, irmãs, colegas de trabalho, que possam estar olhando assim com os olhos de amor, para com elas, sabendo assim que elas foram pessoas e são pessoas, superdotadas por Deus e que estão ali para ser uma auxiliar do homem, não uma rival, mas um auxiliar, aquela que está pronta a estar junto, a andar junto com você. Amém? E antes também eu gostaria de dirigir a Deus uma oração, que cada um de nós, assim, à nossa maneira, possamos então invocar a presença de Deus e falar com Ele neste momento. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso. E na sua sabedoria, o Senhor planejou toda a criação, e também os animais, os vegetais, e também o homem e a mulher. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Obrigado porque o Senhor também nos dotou de inteligência e sabedoria, capacidades. Que nós possamos viver segundo o sonho do Senhor. E que aqui nesse mundo, Senhor Deus, possamos enriquecer a vida uns dos outros e vivermos em paz. E que possamos também sermos aqueles que promovem a justiça, além da paz. Porque sem justiça não há paz. Que o Senhor nos abençoe e nos acompanhe. E abençoe aquelas que estão nos ouvindo. Abençoe, ó Deus, tanto mulheres como homens. Que o Senhor nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite e obrigado aí pela atenção de vocês.